Bem, turma, vamos lá, né, para mais uma lista, né? Primeira lista do segundo bimestre. Nessa parte, nós vamos trabalhar um pouco a parte dos gráficos do movimento, começando com o movimento uniforme e indo para o movimento uniformemente variado. Vamos falar dos gráficos mais importantes, suas interpretações e, é claro, a resolução da lista 1, que vai trabalhar gráficos na cinemática. Eu acredito que, como vai ficar um pouco longo, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá bom? Primeiro sobre a parte de movimento uniforme, que são as 4 primeiras questões, e depois a parte de movimento uniformemente variado, que são as outras 4 questões. Novamente, é muito importante frisar que você só deve assistir a esse vídeo depois de ter tentado resolver as questões. Se não tiver tentado, você pausa o vídeo, tenta, e aí sim você assiste a resolução, certo? Bom, para ficar um pouco mais tranquilo, né? Eu vou fazer aqui uma pequena recapitulação das coisas antes das questões, tá bom? Então é o seguinte, pessoal. O movimento uniforme, que foi o que a gente estudou lá no primeiro bimestre, ele tinha como sua característica fundamental a velocidade, que é a variação da distância com relação ao tempo, ser uma constante, ser um número. Então, por exemplo, eu estou me movendo em movimento uniforme com uma certa velocidade de 20 metros por segundo, eu irei continuar com essa velocidade indefinidamente. Ou seja, ela não irá mudar. Num gráfico, velocidade versus tempo, que é o que nós temos aqui, esse gráfico, pessoal, ele vai ser uma reta horizontal, cujo valor será o da velocidade. Essa reta horizontal, no gráfico da velocidade, é o que caracteriza o movimento uniforme. O interessante é que se nós pegarmos e delimitarmos o nosso intervalo de tempo do tempo inicial zero até um tempo final t, essa área entre o gráfico e o eixo do tempo, que é calculada pela área do retângulo, ela nos fornece uma quantidade importante da cinemática, que é o nosso ΔS, a nossa variação do espaço escalar. Então, esse gráfico ele nos tem grande importância. Afinal de contas, conhecendo o gráfico, eu consigo calcular o ΔS através de uma variação da minha através do cálculo da minha área formada pelo gráfico. Embora a gente tenha falado que a velocidade é constante, ela é um número e esse número pode ser tanto positivo quanto negativo. Se for um valor positivo, a gente vai ter a caracterização de um movimento progressivo, porque a sua posição progride com o tempo, ela avança. E nós temos, se no caso da velocidade for negativa, o movimento ele é retrógrado, porque o objeto está retroagindo em direção à origem, contra o sentido natural do movimento, seria o positivo. Nesses dois casos, nós vamos ter, então, diferenças com relação aos gráficos da posição. A posição, no caso, ela é calculada no movimento uniforme através dessa equação aqui. A posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Isso vai fazer com que o nosso gráfico da posição em relação ao tempo seja dado através de uma linha reta crescente ou decrescente, já que isso daqui é uma função do primeiro grau. No caso de um movimento progressivo, em que a posição aumenta com o tempo, o espaço aumenta com o tempo, o que nós vamos ter é que isso daqui vai ser uma reta crescente, em que esse valor aqui é a nossa posição inicial. Enquanto que no movimento retrógrado, eu vou ter uma posição inicial e ela vai ser diminuída por conta de uma velocidade negativa. Esses dois gráficos nos dão, então, a configuração do sinal da velocidade. Nesse daqui, a velocidade ela é positiva, nesse daqui, a velocidade ela é negativa. Pois bem, vamos ao primeiro exercício. Um automóvel faz uma viagem em 5 horas e sua velocidade escalar varia com o tempo, conforme mostra o gráfico. Este é um dos típicos problemas em que o movimento ele é uniforme por partes, ou seja, em um certo trecho ele tem movimento uniforme com uma certa velocidade, em um outro trecho ele está em movimento uniforme com outra velocidade e assim sucessivamente. No todo, isto não é um movimento uniforme, mas em partes ele é.
Vamos lá. O que ele quer saber no exercício? Determine, o item A, o deslocamento escalar efetuado nas 5 horas. Então vamos lá. Como a gente falou inicialmente, o deslocamento escalar ele pode ser calculado em um gráfico através da área de um gráfico, o gráfico da velocidade, e é justamente o que nós temos aqui no exercício. Como aqui nós temos 3 trechos de velocidade diferentes, nós vamos ter que calcular a área total dessas 3 parcelas do gráfico. Então, nosso ΔS vai ser igual à área do trecho 1 mais a área do trecho 2 mais a área do trecho 3, em que o trecho 1 é de 0 até 2 horas e meia, o trecho 2 de 2 horas e meia a 3 horas e o trecho 3 de 3 horas a 5 horas. Vamos lá. Essas figuras estão formadas aqui entre esses eixos e o gráfico são retângulos. E a área de retângulos é simplesmente base vezes altura. Pois bem, vamos lá. Então vai ser ΔS igual a base do primeiro, 2,5 menos 0. Vai dar 2,5. Qual a unidade medida? Horas. Vezes a altura. A altura é onde está o gráfico, que é em 100 quilômetros por hora. Mais a área 2. A área 2, a base dela é de 3 a 2,5, ou seja, 0,5 horas, vezes a altura. Como a função, pessoal, está exatamente em cima do eixo dos tempos, ela assume valor zero, ou seja, essa velocidade é de 0 km por hora. Mais a área 3. A área 3 tem a base de 3 até 5, ou seja, 2 horas, vezes a altura, que é onde a função está se encontrando, no caso, em 80 km por hora. Novamente, podemos fazer simplificações das unidades de hora e efetuar as contas uma a uma. Então, ΔS é igual. Muito bem. E agora nós devemos apenas multiplicar os resultados e somá-los. 2,5 vezes 100 dá 250 quilômetros, mais 0,5 vezes 0 dá 0 quilômetros, mais 2 vezes 80, 160 quilômetros. ΔS vai ser, então, 250 mais 0 dá 250, com 160 vai dar 300, e 250 mais 160 vai dar 410 quilômetros. Sendo essa a nossa resposta do item A. Já o item B, o que ele quer é a velocidade média da viagem total. A velocidade média, como nós sabemos, ela é a divisão da variação do espaço escalar pelo tempo total gasto. A variação do espaço é 410 km, que a gente calculou agora no item A. E o ΔT, que é o tempo total da viagem, ele foi fornecido na questão 5 horas, mas que também está disponível no gráfico para nós contemplarmos. 5 horas. Como ambos os números são múltiplos de 5, isso vai nos dar um resultado inteiro. Esse resultado é exatamente 82 unidade medida quilômetros por hora. Sendo esse, então, o resultado da primeira questão. A segunda questão diz o seguinte, pessoal. O diagrama horário representa o comportamento da velocidade escalar de um móvel em função do tempo. No instante t igual a 0, o móvel encontra-se na posição S0 igual a 3 metros. Esse gráfico, pessoal, vamos olhar para ele um pouco, né? Ele vai nos fornecer a velocidade na unidade de metros por segundo versus o tempo, que naturalmente tem que estar em segundos por uma questão de concordância. O ponto é, como esse gráfico ele é uma linha horizontal, este é um movimento uniforme. Qual a velocidade dele? 5 metros por segundo. Maravilha. Item A. Determine o deslocamento do corpo nos primeiros 10 segundos. Bom, o deslocamento, o nosso ΔS, ele pode ser calculado como a área abaixo do gráfico. Como o nosso gráfico ele já está de 0 a 10 segundos,
é exatamente o que eu vou precisar. De 0 a 10 segundos, ele vai delimitar essa área amarela, que vai ser dada por base vezes altura. A base é de 0 a 10, ou seja, 10 unidade medida segundo vezes a altura, e é exatamente o valor numérico da velocidade, que é 5 unidade medida metros por segundo. Simplificamos a unidade temporal de segundo, 10 vezes 5. O resultado nos mostra que nos 10 primeiros segundos ele percorreu 50 metros. O item B, ele nos pede o seguinte: escreva a função horária da posição. Bom, pessoal, como nós sabemos que este é um movimento uniforme, então a função horária da posição é posição final é igual posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Tá? Deixa eu reescrever esse T aqui para não parecer um mais, né? Vamos lá. A posição inicial, ele nos dá aqui no exercício. Ele diz que a posição inicial vale 3 metros. Então, eu vou substituir a posição inicial, S0, por 3. Vamos lá. A outra informação que eu preciso é a velocidade. E eu tenho a velocidade aqui no meu gráfico, que é 5 metros por segundo. Então, eu vou substituir S0, 3, e a velocidade por 5. Então, eu vou ter que a minha função horária da posição é 3 mais 5 vezes t. E essa aqui, então, é a nossa resposta do item B. No item C, ele pede o seguinte: determine a posição do corpo após 10 segundos do início do movimento. No caso, pessoal, era muito fácil a gente pensar o seguinte: a gente pode ter duas opções. Uma. Ou a gente substitui o tempo que ele forneceu bem aqui, e aí faz as contas. Ou a gente percebe o quê? Que a posição final do corpo vai ser a posição inicial mais o quanto que ele variou de posição. Qual era a posição inicial? 3 metros. Quanto ele variou? 50 metros. Então a posição final dele vai ser 53 metros. Vamos conferir isso resolvendo a equação. 3 mais 5 vezes o valor do tempo, que é 10. Primeiro a gente faz a multiplicação. 5 vezes 10 dá 50. 50 mais 3 dá 53 unidade de medida metro. E essa é, então, a solução da segunda questão da nossa lista. A terceira questão, pessoal, ela já vai trabalhar com gráficos da posição, tá? Como esse gráfico da posição está sendo fornecida em metros e o tempo em segundos, ele está nos dando uma reta decrescente. Nós temos agora duas informações. Primeiro, é um movimento uniforme, porque a posição está variando através de uma linha reta. Segunda informação, a velocidade é negativa, porque é uma reta decrescente. Ou seja, à medida que o tempo aumenta, a minha posição ela está caindo. Ela começou com 40 e vem caindo. Ou seja, a velocidade do objeto ela é negativa e a sua unidade vai ter que ser em metros por segundo. Então, pronto. Só olhando o gráfico a gente já tirou um monte de informações. Vamos lá. Pergunta A. Qual é a velocidade do móvel? Bom, pessoal, a velocidade a gente calcula através da fórmula. Velocidade é igual a variação do espaço escalar dividido pela variação do tempo. O ΔS vai ser posição final menos posição inicial, enquanto o ΔT vai ser tempo final menos tempo inicial. Agora a gente olha para o gráfico, tira as informações e faz as contas. Posição final. Vejamos. A posição final vai ser sempre num tempo posterior. T igual a zero é sempre o tempo inicial, pessoal. Então qual vai ser o tempo final? Vai ser 10. Qual é a posição do gráfico em t igual a 10? Como vocês podem ver, o gráfico já está em cima do eixo dos tempos. Ou seja, a posição é zero. Vai ficar 0 menos posição inicial. Ou seja, a posição quando t vale 0. Essa posição sobe lá no gráfico. Está aqui ele. 40 é a resposta. Dividido pela variação do tempo. O tempo final é 10. O tempo inicial é 0. 0 menos 40 dá menos 40. 10 menos 0 dá 10. Menos 40 dividido por 10 dá exatamente menos 4. Qual a unidade medida? Metros por segundo.
E essa aqui, então, é a resposta do item A. No item B, pessoal, ele quer saber o seguinte: determine a função horária do espaço escalar. Ou seja, ele quer saber de nós qual é a expressão que gera esse gráfico bem aqui. Pois bem, eu sei qual é a minha posição inicial? Sei, olhando no gráfico. Eu sei qual é a minha velocidade? Acabamos de descobrir. Então, já que o movimento é uniforme, vale S igual S0 mais velocidade vezes o tempo. A minha posição inicial é exatamente os 40 metros e a minha velocidade é menos 4. Então, nossa posição ela é 40 menos 4 vezes t. Sendo essa aqui, então, a resposta do item B da nossa questão. Por fim, o item C, ele pede para classificar o movimento. Pois bem, vamos lá. O gráfico da posição, ele é uma linha reta. Ou seja, é um movimento uniforme. A gente começa assim. Movimento uniforme. E agora vamos informar aqui no problema qual é o módulo da velocidade, o sinal da velocidade, perdão. Como é uma reta decrescente, a velocidade é negativa. Velocidade negativa quer dizer, então, que o movimento ele é retrógrado. E essa, então, termina, né, a nossa solução da questão de número 3. Por fim, a questão de número 4 diz o seguinte: um carro parte do quilômetro 20 da CE 060 em direção à Fortaleza com velocidade constante igual a 80 km por hora. Uma moto parte ao mesmo tempo do quilômetro 10 da mesma rodovia e no mesmo sentido, mas com uma velocidade igual a 120 km por hora. Esboce em um único gráfico a posição versus tempo dos veículos e determine em quanto tempo e em qual quilômetro eles irão se encontrar. Muito bacana esse exercício, pessoal. Vamos lá. Então tá aqui uma rodovia, no caso é a nossa CE 060, certo? Ela é dividida em quilômetros, pessoal. Esses quilômetros, eles são localizados vai indo na pista, assim, através de placas. Quilômetro tal. Isso é muito útil para você, numa emergência, conseguir informar as autoridades, né? Quem você está ligando, pedindo socorro, para que eles saibam onde você está, em qual quilômetro você está de uma determinada rodovia. Vamos lá. Esse traço aqui, pessoal, não é um menos, tá bom? Aqui é um traço mesmo, só para designar as coisas, tá? Não é quilômetro menos 20, não, tá? Toda rodovia começa no zero. Só vai para positivo, tá bom? Então, ela tem aqui um começo, deu zero. E aí, lá do quilômetro 20, saiu um carro, né? Eu vou tentar desenhar um carro aqui mais ou menos. E ele foi para lá com uma certa velocidade, 80 km por hora. Uma velocidade bem razoável. E aí, uma moto, ela vai partir do mesmo tempo lá do quilômetro 10. Agora a moto vai ser mais difícil de desenhar, ó. Tá, finge que é uma moto. A moto está mais rápida, ela está a 120 km por hora. Maravilha. Vamos lá desenhar agora os gráficos, né? Ó, pessoal, importante, tá? Isso aqui é uma extrapolação da realidade. É impossível uma pessoa viajar em qualquer rodovia com a mesma velocidade, tá? É virtualmente impossível um negócio desse. Vamos lá. Vou fazer aqui um gráfico. É o gráfico de posição, esse daqui, em relação ao tempo. Então vai ser posição dada em quilômetros e o tempo dado em quilômetros. Aqui é a nossa origem, zero. Maravilha. Ó, pessoal, primeiro, vamos identificar carro e moto por alguma letra, tá bom? Então, carro vai ser C e moto vai ser M. Então, nós vamos ter a velocidade do carro, VC, como sendo igual a 80 km por hora, e a moto, VM, igual a 120 km por hora. Maravilha. A posição inicial do carro, pessoal, ela ocorre lá no quilômetro 20. Ou seja,
Se aqui for o quilômetro 20, nosso carro vai sair daqui. Já a nossa moto, ela vai sair do quilômetro 10. Qual dos dois veículos é mais rápido, pessoal? A moto. E a velocidade, vamos voltar lá na nossa expressão. A velocidade, pessoal, ela é o coeficiente angular da nossa função horária da posição. O que isso quer dizer? Que quanto maior ele estiver, mais inclinada será o gráfico. Por exemplo, aqui um gráfico. Vamos dizer que esse aqui seja velocidade 1. Esse aqui, velocidade 2. Esse cara é necessariamente maior do que esse daqui, porque essa reta ela é bem mais inclinada do que a de baixo, tá bom? Então, o gráfico da moto ele vai ter que ser mais inclinado, passei direto, vai ter que ser mais inclinado do que o do carro, tá? Vamos lá. A gente precisa, pessoal, sempre, só para ficar mais claro possível, de 2 pontos, sempre para traçar uma reta, né? Então, eu vou fazer uma estimativa de tempo. E olha só, acabei de perceber que coloquei a unidade errada no tempo. Aqui é a hora, tá, pessoal? Vamos lá. Se o carro anda a 80 km por hora, aonde ele estará em meia hora? Então, em meia hora, o carro vai ter andado 40 quilômetros. Se ele partiu do quilômetro 20, 20 mais 40 vai dar 60. Então, em meia hora, ele vai ter que estar mais ou menos por aqui. Isso aqui é só um esboço, pessoal. Não precisa ficar perfeito, tá? E agora a gente consegue fazer a ligação dos pontos. Já a moto, em meia hora, vai percorrer 60 quilômetros. Ele partiu do quilômetro 10, 10 mais 60 dá 70. Ou seja, na mesma meia hora, ele vai ter que estar mais ou menos por aqui. E aí a gente vai fazer a ligação dos pontos. E continua, tá, pessoal? Eu desenho isso de novo para ficar melhor. Então vocês vejam que a reta verde, que é a moto, ela passa da reta vermelha, que é o carro. Tá? E veja como é logo, né? Antes da meia hora passar, já ocorre a ultrapassagem. Como que eu sei, pessoal? E se vocês olharem esse ponto aqui, é onde eles se encontram. As retas se cruzam. Ou seja, eles têm a mesma posição nesse instante. Então a moto que estava atrás, ela ultrapassa o carro. Mas de toda forma, o que importa é, na primeira parte da questão, ele queria um esboço do gráfico. Está aqui. É um esboço do gráfico. São duas retas, uma mais inclinada que a outra, cada uma começando de um ponto diferente, da posição em quilômetros versus o tempo em horas. O que ele quer, continuando, é em quanto tempo e em qual quilômetro da rodovia eles irão se encontrar. Para resolver esse tipo de coisa, pessoal, aí já a parte sai dos gráficos e volta um pouco lá para o conteúdo lá do primeiro bimestre, tá? Eu vou ter que escrever a equação de cada uma dessas retas e só então igualar elas. Por quê? Se eles se encontram, quer dizer que a posição deles é a mesma. E aí eu vou conseguir isolar o tempo. Tendo o tempo, eu substituo em uma das equações e encontro a posição. E aí acabou o problema. Vamos lá. Então, pessoal, seguinte. Eu sei, né? E o carro e a moto são coisas diferentes. Então, cada um vai ter uma equação para ele. Então, vamos fazer a equação do carro primeiro. Então, o carro ele vai se mover em movimento uniforme. Só para lembrarmos, a equação é posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, vai lá. A posição final do carro vai ser igual. Posição inicial do carro. Ele começa no quilômetro 20, ou seja, é 20. A sua velocidade, ele informa para a gente que é 80, ou seja, mais 80 vezes o tempo. Só isso. Montamos a primeira equação. Da moto. Vai ficar a posição da moto é igual. Ele começa a moto no quilômetro 10. Então, a posição inicial
vale 10. E a sua velocidade é de 120, ou seja, mais 120 vezes o tempo. No momento do encontro, essas posições têm que ser as mesmas, ou seja, a posição do carro tem que ser igual à posição da moto. E agora é só substituir as equações. A posição do carro é essa equação, a posição da moto é essa equação. Vamos substituir e encontrar o valor do tempo. Posição do carro: 20 mais 80t igual posição da moto: 10 mais 120t. A gente pode passar o 10 para aquele lado, ele vai menos 10. Esse 80 por outro lado, ele vai menos 80. E a gente vai ficar com 20 menos 10 é igual a 120t menos 80t. 20 menos 10 dá 10. 120t menos 80t dá 40t. O 40 ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nosso t vai ser igual a 10 dividido por 40. A gente pode simplificar esses zeros aqui. 1 dividido por 4 dá exatamente 0,25. Qual é a unidade, pessoal? Ora. Ah, professor, mas tá estranho, né? Tá estranho mesmo. Mas não tá errado, não. Ah, eu queria deixar o resultado em fração. Posso? Pode. Ficaria 1/4 de hora. Ah, mas e se a resposta estivesse em minutos? Aí você tinha que converter. 1 hora são quantos minutos? 60. Então, 1/4 de hora são 15 minutos. Porque vai ser 1/4 de 60. Tá bom. Então, a 1/4 de hora, ou seja, após 15 minutos, infelizmente o gráfico não está nas melhores proporções, né? 15 minutos, eles vão estar se encontrando. Pois bem, se o tempo do encontro é em 15 minutos, eu pego esse tempo, esse 1/4, e substituo nessa equação ou nessa equação para encontrar a posição do encontro. Em qual delas? Tanto faz. Vou substituir na primeira. Então, a posição do carro vai ser igual a 20 mais 80 vezes o valor do tempo, que vale 1/4. Agora, vamos lá. Multiplicação de número por fração. 80 vezes 1 dá 80. 80 dividido por 4 dá 20. 20 mais 20, 40. Qual a unidade de medida? Quilômetros. Ou seja, eles partem ao mesmo tempo de posições diferentes dessa rodovia, dessa CE, com velocidades diferentes, e após 15 minutos, lá no quilômetro 40, eles se encontram e a moto passa e vai na frente porque tem velocidade maior. Então, pessoal, é basicamente isso. Essa é a primeira parte da lista 1, tá bom? Então, logo eu vou postar a parte 2, resolvendo as questões de movimento uniformemente variado. É, novamente, muito importante, pessoal. Se você não entendeu alguma dessas questões, volta no vídeo e assiste várias vezes. Abisque muito, tá certo? Porque, é como dizem, né? A disciplina, a repetição, ela é a mãe do êxito, tá bom? Então, um ótimo estudo para vocês.